a expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo do tempo no gráfico é. Então, uma mola ela é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros da massa M em função do tempo T em segundo em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t igual a mais ou menos a cosseno de ômega t ou P de t igual a mais ou menos a seno de ômega t, em que A maior do que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência que se relaciona com o período t pela fórmula ômega igual a 2π sobre t. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. Então aqui você tem uma posição de equilíbrio dessa mola, aqui você tem a mola distendida, e aí ela fica oscilando aqui, o que acaba gerando esse gráfico do comportamento da posição dessa bola, né? Em função de um certo tempo t. E ele quer a expressão algébrica que representa essas posições P de t daquela massa M ao longo do tempo no gráfico. Tá? Então, olha só, galera, deixa eu aparecer aqui. Nesse tipo de questão, na realidade, mesmo que ele não tivesse te informado isso daqui, tipo, que a P de t é da forma mais ou menos A, cosseno de ômega t e tal, bastaria você saber, né, que esse gráfico aqui é o gráfico de uma função trigonométrica e você ter um bom conhecimento da relação entre cada coeficiente da função trigonométrica e como que ele muda o comportamento gráfico daquela função, tá? Isso aqui já caiu várias vezes na prova do Enem, tá? Praticamente todo ano tem uma questão que envolve essas funções trigonométricas. E a ideia principal é você entender isso daqui, tá? Então, eu vou escrever aqui que a gente tem uma f de t, que é igual a A mais B, seno ou cosseno, tá? Independentemente do que eu esteja trabalhando aqui, C de T mais D. E a grande sacada é você entender como que cada um desses coeficientes, A, B, C e D, impacta no comportamento gráfico dessa função. Desses coeficientes, o mais problemático é o D, tá? Porque ele é um deslocamento horizontal, mas que ele não depende só dele mesmo. Ele depende dele e depende desse C, porque esse C acaba mudando o período e se houver alteração no período, esse D, a forma como ele desloca o gráfico horizontalmente também é modificada. Então, esse vai ser o único que eu não vou trabalhar aqui nessa resolução, até porque nas alternativas, nenhuma delas tem uma soma com algo, né? Tipo, não tem aqui um 2t mais π sobre 2, por exemplo, tá? Então, todas elas só tem aqui 2t, 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 tá? Não apresenta aquele d, então eu posso esquecer a análise aqui desse d, beleza? Eu vou me pautar só por essa análise que está aqui, tranquilo? E outra, né? Eu vou revisar isso aqui com vocês agora rapidinho, mas todas as alternativas aqui são da forma 2t, beleza? Então, você nem precisaria saber muito bem o que esse c representa nessa função, porque todos eles ali são iguais a 2. Tá? O foco aqui nessa função, na verdade, estava em descobrir qual é o valor desse a, certo? Se essa função é da forma menos 3 cosseno, se é menos 3 seno ou se é 3 cosseno, enfim, descobrir tanto o valor do a, como também se a função é uma função seno, ou uma função cosseno, tá? Para quem gosta de decorar assim, regrinhas e tal, macetes e etc., sempre que você tem uma função que ela parte aqui, em que você não tem deslocamento horizontal, tá? Isso é importante, ou seja, que você não tem a presença daquele D. Sempre que ela parte do ponto de mínimo ou de máximo, tá? E começa o seu desenho a partir dali, tá? Seja do ponto de mínimo ou de máximo, essa função vai ser uma função cosseno, sempre. Tá? Tanto é que a função mais clássica, né, que é a própria função cosseno de x, ela tem um formato de uma cuia, assim, né? Beleza? Então ela parte do ponto de máximo e começa a variar a partir dali. Já se a função parte aqui no zero do ponto central, tá? Do eixo médio de variação daquela função, ou seja, se ela fizesse isso daqui, por exemplo, tá? Ou se ela partisse aqui para baixo e fizesse isso, veja que ela está partindo aqui do ponto médio, certo? E aí, nesse caso, você teria uma função seno. Ou seja, só de olhar para esse gráfico e ver que ele não tem um deslocamento horizontal, eu já sei que ele é uma função cosseno, tá? Mas daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Vamos primeiro fazer uma revisão rápida aqui sobre os valores de A, B e C, tá? O que é esse A?
que eu vou pintar aqui de azul. Esse A, ele tem relação com o que a gente pode chamar aqui de eixo médio dessa função, beleza? Então, eu vou chamar aqui de eixo médio. O que é esse eixo médio? Vejam que essa função, ela varia aqui de 3 até o menos 3, correto? Então, se você pega a média aritmética ali do 3 e do menos 3, essa média aritmética vai dar exatamente aqui no zero. Ou seja, isso aqui é o nosso eixo médio, beleza? Deixa eu só afinar aqui, que ficou grosso demais. Então, isso aqui é o nosso eixo médio, tá? E esse eixo médio é que vai dar para a gente o valor do A. Tá? Então, isso aqui, como essa reta ela tem a equação y igual a zero, podemos colocar assim, né? Que nesse caso é o P igual a zero. Então, isso aqui implica para a gente que aquele A vai ser igual a zero. Tranquilo? Então, isso é o valor do A. O valor do A é esse eixo médio, é em torno de onde essa função trigonométrica varia. Então, se ela está variando do 0 até o mais 3 e do 0 até o menos 3, então o eixo médio é justamente aquele zero, logo aquele A vale zero. O B é o nosso, é a nossa amplitude dessa função, beleza? Então, o B tem a ver com a amplitude. Tá? E aqui, até para ficar um pouco melhor, eu vou colocar não só o mais, eu vou colocar aqui mais ou menos. Tá? Já já a gente vai entender o porquê disso daqui. Então, a amplitude dessa função tem a ver com o quanto ela varia do ponto médio, daquele eixo médio, até o ponto de máximo, né, que é o pico, ou até o vale, que é o ponto de mínimo. Então, nesse caso, o nosso B vai ser isso daqui, ó. Vai ser essa variação que vai ali desde o 0 até chegar ali no 3. Então, isso daqui é que mostra para a gente que o B vale 3, beleza? Assim como aqui embaixo você também teria o B valendo 3, né? Se você fizesse daqui para baixo, por exemplo, tá? Deixa eu só acertar aqui esse traço. Pronto, então daqui para baixo o B também vale 3, beleza? Então a gente já sabe que o A vale 0, que o B vale 3. Ainda não sei o seno, se é seno ou se é cosseno essa função, depois a gente resolve isso. E aí vamos entender agora a importância desse C. Tá? Por mais que ele não seja necessário para essa questão. Então, o C, ele tem a ver, ele tem uma ligação com o período daquela função. Ou seja, o período é a distância que você tem entre dois pontos consecutivos de máximo ou dois pontos de mínimo. Tá? Então, aqui você tem um período dessa função. Tá? Porque a partir desse ponto, a função ela começa a entrar num ciclo, ela começa a se repetir. Ó. Ela veio aqui do máximo, atingiu o mínimo, chegou no máximo. Completou um ciclo. Depois ela vem aqui, desce de novo, chega no máximo. Cada um desses ciclos tem a ver com o período dessa função. E vejam que esse período dessa função, nesse caso aqui eu estou pegando 3π sobre 2 e 5π sobre 2 como referência, mas eu poderia ter pego aqui também, ó, tá? Do 0 até o π. Tá? Porque veja que ele começa aqui embaixo, depois ele sobe, depois ele atinge de novo o ponto de mínimo lá no π. Ou seja, esse período corresponde ao π. E esse período que está aqui, que é igual a π, então esse período que é igual a π, ele sempre é igual a 2π dividido pelo módulo daquele C que está aqui. Tranquilo? Então, daqui a gente acaba concluindo que esse C, ou que o módulo do C é igual a 2, o que implicaria aqui no C poder ser mais ou menos 2. Ele poderia ser positivo ou negativo. Quase nunca ele vai ser negativo, em geral, as questões que são cobradas em vestibulares cobram isso sendo positivo, e como aqui eu nem tenho a opção dele ser negativo, né? Então eu vou considerar aqui apenas a resposta positiva, beleza? Eu vou considerar aqui apenas que o C é igual a 2, tranquilo? Ou seja, a gente já sabe que essa nossa função ela é da seguinte forma, ó, f de t é igual a 0, mais ou menos o b, que vale 3, seno ou cosseno de 2t, beleza? Então agora falta eu descobrir se essa função é uma função seno ou uma função cosseno e se ela é mais 3 ou menos 3, né? Se ela parte ali do mais 3 ou do menos 3. Galera, a melhor forma de você fazer isso, sendo bem honesto, assim, para você não ter que ficar pensando em muitas coisas e tal, é testando valores na hora de uma prova como o Enem, tá? A melhor ideia que você poderia ter aqui seria você pegar, por exemplo, esse ponto, tá, que está aqui embaixo,
que tem par ordenado. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui tem par ordenado 0 e menos 3. Beleza? Então, esse par ordenado 0 e menos 3 tem que fazer parte dessa expressão algébrica que está aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é testar em cada um desses, tá? Se o t... O que aconteceria, né, quando você joga o t igual a 0? Então, se eu jogar o t igual a 0 aqui, eu vou ter cosseno de 2 vezes 0, que é o cosseno do 0, que vale 1. 1 vezes menos 3, isso vai dar menos 3. Opa, beleza. Então, tenho aqui um par ordenado que é o 0 e o menos 3. Quando o t vale 0, o p de 0 vale menos 3, o que está de acordo com o gráfico daquela função. Se eu faço esse teste aqui para a letra B, tá? Se eu fizer esse teste aqui para a letra B, eu vou perceber que seno de 2 vezes 0 é seno de 0, o que vai dar 0, e 0 vezes menos 3 é 0. Então, isso aqui falhou, beleza? Se eu pegasse aqui embaixo, eu vou colocar logo para todos, vou colocar aqui, se eu fizesse o teste aqui e depois ali, tá? Então, se eu testasse aqui agora, ó, eu ficaria com cosseno de 0, que é 1, e 1 vezes 3 daria 3. Está errado, porque a gente viu que aquele par ordenado é 0 e menos 3. Aqui nesse outro caso, cosseno de 2 vezes 0, que é cosseno de 0, vai dar 1. 1 vezes menos 6 daria menos 6. Também está errado. E aqui, por fim, ficaria seno de 0, que é 0. 0 multiplicado por 6 daria 0. Então, não pode ser nenhuma dessas alternativas. Veja que bastaria você testar um valor para você perceber qual seria a alternativa correta. Nesse caso, o examinador poderia ter colocado uma outra alternativa que você testaria esse valor e não daria certo, mas aí bastaria você testar um segundo valor. Bastaria você testar, por exemplo, esse par ordenado, que é quando o t vale π sobre 2 e o p vale 3. E aí você já provavelmente teria a resposta correta. Por que eu estou falando isso? Porque dessa maneira, né, você já chegaria aqui na resposta, que é a letra A, sem precisar de toda essa análise que foi feita aqui. Eu fiz para poder revisar com vocês. Agora, se você partiu dessa análise, você descobriu que o A vale 0, que o B vale 3 e que o C vale 2. Então, você ainda tem uma dúvida sobre se essa função é mais ou menos, né? E se ela é seno ou cosseno. Como que você mataria essa dúvida? Colocando t igual a 0, você perceberia que se essa função fosse seno de 0, ela teria que começar no 0, porque ficaria 0 mais ou menos 3 vezes 0, o que vai dar 0. E ela não começou no 0, que foi aquilo que eu comentei lá no começo da resolução. Se você tivesse uma função começando daquele eixo médio, ela seria seno. Não é o caso aqui. Então, você descarta o seno e fica só com o cosseno, porque essa função ela começou de um ponto de mínimo ou de máximo. Só que, normalmente, quando a gente pensa no ciclo trigonométrico, o cosseno ele parte aqui do 1 e ele vai reduzindo. Ele reduz para 0 e depois ele reduz para menos 1. Então, é por isso que o gráfico mais comum, que é o gráfico da função cosseno, começa no ponto de máximo, depois ele reduz, chega no de mínimo e depois sobe, chega no de máximo de novo. Que é o contrário do que está acontecendo aqui. Aqui ele começou no mínimo, depois subiu para o máximo, depois voltou para o mínimo. Por que isso acontece? Porque tem uma inversão de fase ali quando você coloca o sinal negativo, beleza? Que foi a alternativa que a gente encontrou, né? Era menos 3, tá? Então, isso aqui aconteceu porque essa função não é da forma mais 3 cosseno, porque se ela fosse dessa forma, ela começaria com o máximo valor do cosseno, que é 1, e depois ia reduzindo, o que não é o que está representado aqui nesse gráfico. Logo, a gente chegaria que aqui não pode ser o mais e teria que ser o menos, ou seja, a gente acabaria chegando aqui que a nossa função p de t, ela vai ser menos 3 cosseno de 2t, que é a alternativa correta que está aqui na letra A. Beleza? Mas, de novo, galera, essa é uma questão difícil, porque as questões de função trigonométrica normalmente são difíceis, a galera fica perdida, acaba chutando e tal. Mas é uma questão difícil que, se você já fez questões anteriores da prova do Enem, já conhece mais ou menos a pegada e tal, você conseguiria resolver relativamente numa boa, se você for um aluno bem preparado.
almejando aí, tipo, 30 e poucos, 40 acertos. Se você não tem esse objetivo, se o teu objetivo é acertar, tipo, 30, é uma questão que você pode pular tranquilamente, porque vai ser uma das questões difíceis lá pela TRI. Agora, o principal, né, a principal dica aqui para esse tipo de questão é você testar valor. Tá? Testando o valor aqui, você consegue fazer essas questões bem rapidamente, especialmente se o seu primeiro teste já for com o X ou o T valendo zero, tá? E isso mata geralmente essas questões aí de uma maneira bem tranquila e muito mais rápido do que você ficar fazendo tudo isso que eu fiz aqui antes. Eu fiz para revisar, mas não seria necessário lá na hora da prova.